A Daya ativa o seu stand, o Josuke tenta pegar o celular e liga pra Yasuho, mas tem a memória que ele tem dela roubada quando a Daya percebe que ele mentiu. O Josuke, que já nasceu sem memórias, teve mais memórias tiradas dele. O cara fica confuso. Ela tenta seduzir o nosso protagonista e quando o Norisuke passa pela porta, vê a cena e fica pistola. Ele demonstra conhecimento da habilidade dela e mesmo não gostando da situação, acha que é o melhor ter o Josuke como um escravo dos desejos da Daya. O Josuke começa a entrar em conflito, a bolha onde o som do interruptor estava armazenado estoura, assusta ela, para o ato e ela decide que quer ir às compras. A Yasuho volta para perto da residência do Higashikata. Ela se sente estranha porque quer muito encontrar o Josuke. Só que quem ela encontra de verdade é a Daya, e atrás dela vem um Josuke que não a reconhece. A Daya chama ele para eles irem de bicicleta, o Josuke sobe e se agarra num galho de árvore para fazer a sua sombra ser pisada. Só que ela percebe a ausência dele e outra memória é retirada, a do seu stand. Um barulho de ligação surge da casa e esse é o som do celular da Daya. O Josuke revela para ela que ele escondeu, mas não se lembra o porquê. Ela joga as memórias do Soft Wet no chão e fica putaça, imaginando que é a Yasuho ligando pra ele. E adivinha, é ela mesmo. No caso, ela tá ligando de volta pro mesmo celular que ligou antes pra ela, pensando que era realmente o Josuke. O celular, no caso, tá na geladeira, ela atende e escuta a voz da Yasuho. Pega as memórias do Josuke pra destruí-las, mas ele a impede, mostrando que ela pisou na sua sombra, pensando que era da porta da geladeira. Essa foi a estratégia planejada pelo Josuke, fazer do celular dela uma isca. As memórias retornam e ele afirma que derrotou ela. Pergunta se ela fez isso por ordens do pai e ela diz que não. Ele fala pra Yasuho que vai ligar pra ela depois e a Daya pergunta se ele não gosta mais dela depois disso. E ele diz que sim, mas que acha a honestidade dela a parte mais linda da garota. E ela fica toda boba. Ele diz que vai pegar o celular dela pra ele, dá um beijinho e parece que foi o suficiente. O Josuke pergunta do símbolo e ela diz que provavelmente é a marca da editora, já que ela viu isso em alguns livros. Subindo o cômodo que não era para ser subido, eles encontram um registro de uma corrida, chamada de Steel Ball Run. Capítulo 11, Árvore Genealógica. Josuke acordou e saiu da cama no maior estilo. Ele gosta de pressão em cima dele, se é que me entendem. Enfim, é uma manhã normal na casa do Higashikata. O Josuke vê o Joshu fazendo a barba e diz que a dele tá começando a ficar grande. E num momento raro, o Joshu é gentil com o Josuke. Pois é, ele faz a barba de forma um tanto quanto estranha. O Joshu vê que ele pode se cortar, mas não impede. No final dá tudo certo, ele dá uma zaralhada nos dois e eles começam automaticamente rir pra caralho. O Norisuke começa a ficar preocupado vendo o quão a Daya estava sendo cadelinha do Josuke. E então a gente tem um flashback do que eles viram no registro da Steel Ball Run, feito pelo Norisuke Higashikata primeiro. Ele começa a ler os dados da corrida, mas não consegue achar a relação do símbolo e por que o Kira tatuaria isso. Ele vê que o Norisuke primeiro teve uma filha chamada Rina. Ela se casou com um tal de Johnny Joestar, mas a Daya não reconhece esse nome. Observando o registro, ele descobre algo chocante. Kira é descendente da família Joestar, sendo de um parentesco distante, mas ainda assim ele descobre algo interessante, que existe uma relação entre o Higashikata e o Kira. Podemos ver que o Johnny teve um descendente chamado Joseph Joestar, que se casou com uma Suzy Kill, e aí eles tiveram uma Holly Joestar, que se casou com Yoshiteru Kira, que morreu há 20 anos atrás. E desse relacionamento nasceu Yoshikage Kira. Depois disso, o Josuke pesquisa o nome no celular e descobre que a Holly é uma oftalmologista que está viva e trabalha atualmente como professora de uma universidade. Josuke finalmente adquire um objetivo, que é o de investigar a linhagem de Joestar e Kira, para enfim descobrir quem ele é. Joshu e o Josuke se desentendem por causa da porra de uma camisa, porque o Joshu achou que estava sendo roubado. O Norisuke vê isso e, como sempre, convence o moleque com o dinheiro. Ele começa a falar que o Josuke devia ir para a escola e vai ao trabalho em seguida. Josuke usa o Soft Wet na câmera e acaba atingindo um gato que ficou pelado.
Pois é. Ele liga pra Yasuho e eles começam a falar sobre a tal da Holly. Eles combinam de se encontrar no santuário Matsukabe e a Yasuho tá super animada. Ela descobriu que a Holly é uma ex-médica e liga para um hospital na universidade perguntando sobre ela, e descobre que a mulher na verdade é uma paciente. O Josuke tá passando por Morio e a gente pode ver essa loja chamada Olson, que também aparece na parte 4. Enquanto isso a gente vê que tem um cara fazendo uma pichação do Crazy Diamond. O GPS começa a dizer que ele saiu da rota, mas o Josuke percebe que o caminho não tá lá muito certo. A Yasuho liga avisando a situação pro Josuke e enquanto ele ouve o GPS, atrás dele surge um motoqueiro negro vindo com tudo em sua direção. Só que do nada ele some. O Josuke pega o celular para ver o GPS e uma placa é arremessada nele, mas o Software Edge consegue protegê-lo. Ele abre o celular para ver o GPS e surge de novo o motoqueiro. Folhas começam a atrapalhar ele, o celular cai e assim, do nada, o motoqueiro aparece novamente. O Josuke sai correndo, guarda numa bolha um pedaço de ferro e na ligação com a Yasuho conta por cima o que tá rolando e fala pra ela ir na frente ver todo o lance da Holly. O GPS continua confuso e o Josuke sente a presença do motoqueiro que desfere uma rajada de ar gelado que congela o sangue do Josuke, assim atrapalhando a sua visão. O Jojo consegue se agarrar num poste usando aquele ferro que ele deixou como bolha na sua cabeça e mete uma voadora com tudo no inimigo. E então, vemos a aparência do stand revelada. O Josuke teoriza que são duas habilidades diferentes, a do motoqueiro e a do GPS que está interferindo no caminho dele toda hora. Cortando de cena, vemos que tem uma marca de mordida na perna da Yasuho. Vemos essa mulher mega estilosa no hospital. Ela dá uma resenhada com a Yasuho, mas visivelmente a visão da moça não é muito boa e ela começa a subitamente ler uma revista de sacanagem e dizer que a moça na revista parece a Yasuho. Essa mulher obviamente é a Holly, mas outros médicos impedem a Yasuho de continuar conversando com ela. A Holly percebe que inconscientemente a Yasuho está usando um poder de stand. Então, vemos ele, Paisley Park, o stand de Yasuho Hirose. Josuke percebe que o GPS, embora confuso, tá guiando ele pro caminho certo. Ele passa por uma casa, vê uma velha comendo, abre a porta e surge da água a porra do stand e dispara uma rajada congelante pra cima dele e da velha. A neve simplesmente toma conta da casa, ele sobe nos andares de cima e abre uma porta tomada de neve. E atrás da porta, o motoqueiro surge em direção ao Josuke. Ele ativa o Software Edge e vai com tudo pra cima do inimigo com seu ora, mas só acaba se ferindo. Ele entra num cômodo e fecha a porta e parece que o stand enfim sumiu. Abrindo o celular, ele olha pra trás e da janela simplesmente aparece essa porra de stand de novo. Parece que não tem explicação, ele simplesmente aparece do nada. Uma criança abre a porta chorando, o Josuke pula pela porta e fecha para que o stand enfim suma. Ele diz ao garoto para abrir a janela e a porta mais uma vez e oferece um chiclete pro moleque como recompensa. O Josuke percebe que o stand aparece toda vez que ele abre alguma coisa. Isso parece não funcionar quando outra pessoa faz isso, então parece que o alvo é ele mesmo. O Josuke vai embora e passa por uma casa e vê uma fotografia de uma família. Ele se pergunta se ele também teria fotos assim, mas rapidamente perde a esperança. Ninguém está o procurando. Enfim, o Josuke acha o hospital, mas vê que se a porta automática abrir por causa dele, aí lascou. Ele se encosta em um táxi e o cara pensa que é pra ele entrar. Então abre a porta e dentro dele, pois é, sai o motoqueiro com tudo. E mano, olha esse painel. Jojo não é maluquice total. A rajada congelante acerta ele em cheio. Enquanto isso, o motoqueiro continua investido em cima dele, que tenta se manter como Software Edge, mesmo que suas mãos já estejam congelando. Ele consegue acertar uma sequência de golpes no capacete do stand, mas cai, e a moto vai com tudo pra cima dele, forçando o Josuke a segurá-la pela roda. O Josuke está sendo atropelado e já não tá tancando mais segurar a moto. Ele pede pro GPS dar uma rota alternativa para ele, para que possa dar um jeito de contornar a situação.
e o Josuke pede pro cara fechar a porta. O stand desaparece, só que durante o momento que o stand estava desaparecendo, ele conseguiu usar suas bolhas para roubar algo do stand inimigo. E nesse rastro, ele obtém sons e fragrâncias do stand que o levam pro usuário, que é nada mais, nada menos que essa mulher, a empregada, ou melhor, governanta do Higashikata. Ela imediatamente, ao ver o Josuke, joga uma caneta para sua mão, forçando a tampa a sair e o stand é invocado. O seu nome é Born This Way. Os reflexos de Josuke são mais velozes. Ele consegue acertar uma rajada de socos nela antes de ser atingido. Então o stand some. Ela fala da Holly e que mataria até os Higashikata se seguissem ela. Josuke fica sem entender nada e vai interrogar a mulher, só que percebe que, assim como ele, ela tem uma marca de estrela. Ela começa a chorar, falando que se ele se encontrar com a Holly, ela vai matá-lo. E ao ver como ela está visivelmente triste, o Josuke tem um pouco de empatia e diz que desiste e vai embora. Só que antes, ela pede para ele esperar e mostrar a língua. Pois é. Ela se chama Kei e pensou que o Josuke era inimigo dela. Pensava que ele sabia que ela era filha da Holly e, ao olhar atentamente para o Josuke, ela percebe que ele tem 4 globos oculares e 2 línguas. A Yasuho vê o Josuke no táxi, mas começa a sentir uma dor na marca de mordida. Uns médicos botam ela numa maca preocupados e levam ela para uma sala onde ela consegue ver a Holly. E escuta os médicos falando que detectaram que partes do cérebro e órgãos vitais da Holly estão faltando, mas ela nega ter feito alguma cirurgia. A Kei fala pro Josuke que os Higashikata têm segredos, e para encontrá-los e proteger a sua mãe, ela se infiltrou na família como empregada. Eles vão para as paredes oculares, ela leva com ela um limão e uma tangerina, e enterra eles debaixo da terra. Ela diz que descobriu esse fato depois de 11 de março, onde as protuberâncias apareceram no chão. Mas ela diz que sempre houve alguém nos Higashikata que sabia dessa informação, que era passada de geração para geração. Ela desenterra e corta as frutas e mostra elas para o Josuke, que imediatamente começa a chorar. Quando colocadas juntas no chão, partes do limão e tangerina se misturam. O Josuke fica desesperado, se perguntando quem ele é, e ela diz que sem dúvidas a sua verdadeira identidade é do irmão dela, Yoshikage Kira, mas isso é apenas uma parte dele. Tem outra pessoa, ele é uma fusão do corpo do Kira com outro alguém. Suas mentes foram fundidas e o espírito tomou forma como Josuke Higashikata. A própria Kei diz que os stands são diferentes, mas o dele é uma combinação de 2 stands diferentes. O stand do Kira era Killer Queen, que tinha o poder de jogar bolhas que explodiam quando tocavam em algo. E agora, o próximo passo de Josuke é saber quem é a outra pessoa na qual Yoshikage Kira se fundiu. Josuke está refletindo sobre quem ele é, o que ele é e o que ele deve ser. A única coisa que lhe resta é investigar. E lá estamos mais um dia na família Higashikata, com todo mundo por algum motivo com traje de banho. Isso porque eles cancelaram uma viagem pro Havaí, já que a Hato não tirou o passaporte dela. Essa personagem é meio que o estereótipo da loira burra, tá ligado? Ela nem sabia que o Havaí ficava na América. O Norisuke pergunta por que o Joshu não tá que nem eles, e ele manda mó papo de ateu, dizendo que é porque ele não acredita em Deus e tem medo de avião. Enfim, o Josuke fala que quer ir pra escola e que queria ter um celular, e o Joshu começa a avacalhar ele. Mas o Norisuke diz que vai pensar sobre o celular e vai providenciar ele ir pra escola. Então é isso aí, vamos pra escola. Vamos pra escola. No caminho, o Joshu começa a provocar ele, falando que já beijou a Yasuho. E vocês sabem, né? Quer tirar o Josuke do sério? Fala da mulher dele. Eles chegam numa rua que o Joshu disse que foi extorquido. Se você passar por essa rua, certamente será extorquido. Ela é chamada de Rua da Extorsão e é um lugar onde os moradores vivem de fachada e se disfarçam para tirar a grana dos outros. Eles vão passando pelo lugar e o Joshu diz que não manja muito porque não costuma ir por esse caminho. Ali eles já são abordados por uma mulher que diz que o Joshu pisou em um brinquedo da filha dela, mas pessoas acabam se aproximando e o Joshu fica acuado e acaba sendo obrigado a pagar.
Um velho aborda e aponta para o braço do Josuke que está sangrando. Segundo ele, o Josuke de alguma forma quebrou um aquário da sua loja. E o custo dele é de meio que 330 mil ienes. Isso daria mais ou menos uns 11 mil reais. O velho fala que é um veterano daquela rua e que a maneira mais fácil de se safar é pagando. No entanto, o Josuke diz que ele e o Joshu se prepararam e gravaram tudo ali com uma câmera. Mas quando o Joshu vai ver a gravação, ele percebe que o Josuke, ao pisar em umas folhas, ele é realmente levado para bater o cotovelo com tudo no aquário e rapidamente volta para o mesmo lugar onde estava. Tudo isso acontecendo em um instante sem ninguém sequer perceber. O Joshu apaga o vídeo pro Josuke não saber do lance das folhas. Vocês sabem como esse cara é canalha. O Josuke usa o Soft on Wet e percebe que o cara não é stand user. Ele é forçado a cair no conto do vigário e faz um negócio não muito justo. O Josuke pede o celular do Joshu emprestado e se filma. Uns caras chegam e começam a rir. Um deles fala que o Josuke quebrou o celular dele. E assistindo a gravação ele percebe que de alguma forma o seu corpo voou para trás e deu uma cotovelada em um dos caras, fazendo ele derrubar o celular numa poça. Eles mandam a nossa dupla pegar um pacote que está debaixo do vaso e entregar para essa moça. Isso como compensação pelo celular quebrado. Dois homens aparecem em volta de forma meio suspeita e o Josuke então pergunta pro Joshu se eles são camaradas. O Josuke não consegue descobrir o que tem no pacote sem abri-lo. O Joshu pergunta se aqueles caras são policiais e os extorsionistas só dizem para não se preocupar. O Joshu começa a analisar se tem uma forma de usar as folhas ao seu favor. Ele claramente só liga para ele mesmo. Enquanto isso, o Josuke está tentando analisar o que está rolando. A mulher atiça a nossa dupla e começa a mexer nas folhas ao mesmo tempo que os extorsionistas. O Joshu é envolvido pelas folhas e a troca acontece. Um dos homens é ferido pelo Josuke que pisou nas folhas e isso se repete com o outro cara. A gente vê como os movimentos foram premeditados para fazer o Josuke derrubar os policiais que botam em seguida ele no chão. A mulher vai embora e o Joshu vê que ela tá com uma bolsa diferente. Eles queriam usar as folhas para fazer a transação real desde o começo e a nossa dupla era só um chamariz. No chão, o Josuke vê que debaixo das folhas tem stents. Com a troca completa, os bandidos vão verificar a carteira e veem que ela tá vazia. O Joshu sai correndo e a gente percebe que enquanto ela estava botando a bolsa, ele usou as folhas para pegar a grana. Assim surgem parafusos em volta dele. Os caras usam as folhas para chegar até o Joshu, mas do braço de um deles surge outro parafuso. Vemos o stand do Joshu se revelar. Nut King Cow. O braço do cara vira um parafuso e começam a surgir mais e mais pelo seu corpo, e o Joshu aproveita essa oportunidade para correr. Ele reflete que o Josuke é um cara legal e que talvez faça algo por ele depois que ele for solto, mas quando ele abre a carteira, tem uma surpresa. Os policiais percebem que o pacote do Josuke só tinha balas e deixam ele se safar. Josuke revela que descobriu a habilidade das folhas durante a troca e que pegou o dinheiro para si, porque tinha notado com as bolhas do Soft on Edge que havia deixado nas roupas do Joshu. Ele vai em direção de pagar o aquário e fala que ele, Josuke Higashikata, ele venceu completamente. A safada ainda usa o celular para ligar para Yasuho, mas ela bloqueou o Joshu. Vemos que ela está pesquisando na internet sobre a árvore genealógica dos Joestar e acha um artigo sobre um jockey americano assassinado no Japão. E pessoal, esse homem era o Johnny, que morreu aos 29 anos acertado por uma pedra. As autoridades acreditam que foi assassinato e a esposa era a principal suspeita. Ele tinha vindo ao Japão apoiar o programa de cavalaria do governo e estava envolvido no negócio de exportação de frutas. Podemos ver então Yasuho e o seu stand Paisley Park. Um Bodhisattva foi colocado em memória ao Johnny e vemos o Josuke passando por ele. O chapéu inclusive é o mesmo. Aquele velho que roubou a grana do Josuke fala que todo mundo da cidade cuida dessa estátua. E o Josuke, que viu ali escrito Joestar junto da estátua, já pergunta sobre ele quem era esse tal de Johnny Joestar. O velho disse que ele virou uma lenda em Morio
Ninguém sabe se ele realmente existiu. Se procurar na biblioteca, várias versões da sua história existem. Se tornou praticamente uma fábula. Enfim, muito tempo atrás, Johnny veio ao Japão para dar lições de cavalgada ao exército japonês. Mas existia outro motivo por trás. Ele veio porque se casou com uma japonesa chamada Rina, que ele conheceu em um navio que juntos eles cruzaram o Oceano Atlântico. Eles eram apaixonados e viviam felizes numa fazenda. Ela sustentava o Jojo e ele fornecia suporte moral para ela. Johnny era um jockey famoso em sua nação e eles viveram muitos anos felizes. Mas depois de um tempo, a Rina contraiu uma doença que nem os melhores médicos do mundo conseguiam curar. Ela começou a perder suas memórias e a doença chegou num ponto que estava tornando a pele dela dobradiça, como se fosse papel. E então o Johnny resolveu levá-la de volta ao Japão para ela viver os seus últimos dias. Só que ele resolveu tomar uma decisão. Ele foi atrás do cadáver santo selado para curar a doença da sua amada. E assim o desenterrou. Por ter o cadáver, alguns agentes do governo ficaram suspeitando dele. Se aproveitando de certos privilégios dele, ele conseguiu chegar no Japão, seguido pelos agentes do governo. Então, levou a Rina para o cadáver. O cadáver santo não cura doenças, mas tem o poder de provocar o fenômeno da remoção. Só que com toda luz, tem trevas. Com uma boa sorte, sempre haverá azar. Portanto, remover a doença significa trocar ela por algo equivalente. Por esse motivo, por não ser perfeito, que o cadáver foi selado. Johnny conseguiu salvar sua mulher, só que o seu filho George sofre a troca equivalente. O Johnny, no entanto, sabia que ao entrar em contato com o cadáver, ele poderia encontrar o seu fim. Ele agradece ao filho e diz que só de ter passado algum tempo com ele já lhe faz feliz. Ele não trocaria isso por nada no mundo. O Jojo já tinha encontrado uma felicidade que era insubstituível. Ele botou o filho no compartimento com o cadáver e toma a maldição para si mesmo, morrendo com um tiro na cabeça da sua própria habilidade do Tusk Ato 4. O filho se recupera e, por interferência das folhas, uma rocha de alguma forma esmaga sua cabeça. Assim, essa sendo a morte do lendário Johnny Joestar. O velho disse que os agentes do governo levaram e selaram o cadáver de volta, e que a origem do funcionamento das folhas surgiu daí. Essa é a lenda do Bodhisattva de Johnny Joestar. O Josuke pergunta da doença, mas o velho diz que é só uma lenda. Enfim, o Josuke liga os fatos. Já que Holly é descendente dela e tem o lance de perder as memórias semelhante da Rina, ele chega à conclusão que ele está sendo de alguma forma protegido pelos Higashikata. Enquanto isso, a Yasuho está tentando lamber o cotovelo ali nas paredes oculares. Ela encontra a localização do pinheiro de meditação, que foi onde o Johnny fez a troca. Lá em 1911, na base dos Pinheiros Gêmeos, na costa de Morio, foi encontrado um bebê na costa. Ele não tinha nenhuma identificação. Ele estava nu e com um gorro de lã cinza, meias e, por alguma razão, com joias no seu pescoço. Isso foi documentado no mesmo dia e no mesmo artigo que falava sobre o Johnny. Infelizmente, eu vou ter que revelar pra vocês que o Araki esqueceu esse plot e a gente não sabe nada desse bebê até hoje. Enfim, prosseguindo, uma mão puxa Yasuho para um buraco numa árvore e começa a lamber a sua orelha. Assim, o capítulo e o volume chegam ao fim. Enfim, esse foi o vídeo de JoJolion. Se tu quer que tenha mais vídeos dessa série, deixa o like, se inscreve e principalmente hype o vídeo porque ajuda muito. E é isso aí. Eu sou o Rick, tenha um bom jornal e até a próxima.